Olá, aqui, olha eu aqui travei, né? Como dizia o pessoal do Demônios da Garoa, com o Adoniran Barbosa, né? Então hoje, que é uma quinta-feira, 23 de setembro de 2021, eu venho agradecer a força que você dá, pedir que continue dando essa força, porque eu estou do teu lado, eu não sou imparcial por isso. Não sou de direita, não sou de esquerda, portanto sou independente. Não sou governo, não sou oposição, portanto sou independente. Agora sou do seu lado. E começo hoje convidando para o lançamento deste livro que eu já falei nele, a respeito do qual já falei nele ontem. É um livro de Flávio Goldberg e Valmor Racorte, Ciências Criminais, Direito e Segurança, que vai ser lançado. Quando você estiver vendo esse vídeo, ele já vai estar sendo lançado na livraria Martins Fontes, na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu hoje tenho uma bomba para começar aqui esse nosso vídeo, né? O juiz o juiz Marcelo Rubioli, da primeira vara da Justiça Criminal Federal do Rio, Estadual do Rio, o Tribunal de Justiça, citou o Carlos Bolsonaro, vereador da cidade, e o filho número 02 de Jair Bolsonaro como chefão de organização criminosa. Não é que ele caracterizou o Carlos nisso, ele citou o Carlos como citado como chefão de organização criminosa no seu gabinete na Câmara dos Deputados e a partir de uma denúncia do Ministério Público do Rio, que também já denunciou a irmã dele, Flávio Bolsonaro, que agora é senador e era deputado estadual pela ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio. E nesse documento, nas provas levantadas pelo Ministério Público, está a descoberta que os dois irmãos mantinham como assessores que participam daquela extorsão, né, daquele peculato, daquele uso do dinheiro público que chamam carinhosamente de rachadinha, mas não tem nada de carinhoso, né? E então é uma caracterização de vários crimes: peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro, e por isso está sendo devidamente investigado. Vamos ver se os figurões dos altos tribunais vão manter isso por algum tempo, né? Por falar nisso, esta quinta-feira foi a data de mais um depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado Federal. O depoente é Danilo Trento, que segundo o G7, como se chama lá da CPI, é o verdadeiro dono da atravessadora que tentou ganhar milhões de dólares de forma corrupta, usando um mapa da corrupção no Ministério da Saúde, e não conseguiu, mas tentou de todas as formas, teve todas as vantagens, até que foi denunciado pelos irmãos Marinho, e ele conseguiu do ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, o famoso direito ao silêncio, e praticamente as únicas palavras que ele pronunciou foram: com todo respeito, senhor senador, ficarei em silêncio. Chegou a ficar, inclusive, meio ridículo, porque o senador Omar Aziz, presidente, depois o Randolfo Rodrigues, vice-presidente, depois ainda o Renan Calheiros, todos lembraram que ele só pode silenciar para não se incriminar, ou seja, ele, de certa forma, confessa que a pergunta, o motivo da pergunta foi algo criminoso. Nisso aí, ele chegou a encalacrar, ao tentar livrar a cara, chegou a encalacrar Flávio Bolsonaro. Por quê? O senador Eduardo Girão, que é governista do Podemos do Ceará, levou lá uma discussão a respeito de uma viagem que o Danilo Trento fez a Las Vegas, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, com um grupo de senadores chefiados por um senador. E ficou o tempo inteiro dizendo que não ia dizer quem era o senador, só que isso está
na documentação, em que inclusive o senador Girão entregou e o vice-presidente que estava no exercício da presidente leu o nome do presidente da comitiva que foi a Las Vegas para ser convencida a aprovar o jogo de azar no Brasil, com o qual o governista Eduardo Girão não concorda. O direito do silêncio foi tão espezinhado pelo Danilo Trento que o presidente Aziz lembrou a ele que o Supremo está devendo à comissão uma explicação do que é e do que não é o direito ao silêncio para não se incriminar. E fez uma piada. Disse que o Danilo Trento certamente não foi quem matou Getúlio Vargas, né? E nessa confusão toda, duas coisas que eu prestei atenção na sessão, né? Primeiro, esse aí pela primeira vez recorreu ao direito que o Supremo também deu de consultar os advogados durante o depoimento. Então, de vez em quando, o presidente estivesse na sessão na hora, autorizava uma consulta do advogado de 2 ou 3 minutos, mais ou menos, né? E foi um desses casos, foi exatamente esse, que ele sabia que era o Flávio Bolsonaro, a CPI inteira também sabia. A forma que ele achou que podia proteger o Flávio Bolsonaro seria calando sobre a presença do Flávio Bolsonaro lá em Las Vegas, apesar de todo mundo já ter a documentação lá. E o Girão fez questão de entregar o documento assinado pelo então presidente do Senado em 2020 ao Columbre, Davi Alcolumbre. Eu me lembrei também nessa sessão de um verso que minha mãe dizia, um verso de Castro Alves do poema O Livro e a América, um verso belíssimo: no pugilato tremendo, quem sempre vence é o porvir. O que será o porvir, nós não sabemos, mas que o pugilato entre o senador governista Jorginho Melo e o relator Renan Calheiros quase chegou às vias de fato, quase virou uma luta de MMA. A turma do Deixa Disso apartou, mas o Brasil inteiro assistiu à briga, né? A sessão também foi muito debatida porque vieram consequências da sessão de ontem por causa da notícia que o UOL deu no alto do seu noticiário de manhã, de que o presidente da Prevent Senior, Fernando Parrilho, declarou que, de fato, a diaxicloroquina, mesmo ministrada junto com a ivermectina, né, a manita, não cura a Covid, né? E aí o próprio Pedro Batista Júnior, que estava depondo lá, que era o diretor-geral médico, confirmou a mesma coisa. Só que esqueceram de avisar o Bolsonaro que no discurso, e ao Eduardo Bolsonaro, que no discurso preparado pelo filho, o Bolsonaro voltou a defender o tratamento precoce, ou seja, nem a Prevent Senior, que está sendo acusada de ter feito estudos sem avisar a pessoa que estava estudando. Foi até lembrado aqui o médico Mengele, o carrasco nazista, e esqueceram, né, de avisar ele, então continua defendendo. O Bolsonaro teve contato com o ministro Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, e mesmo assim fugiu, né, praticamente fugiu dos Estados Unidos, porque as normas sanitárias norte-americanas diz que a pessoa que tem contato com uma pessoa infectada com Covid tem que fazer uma quarentena de 14 dias lá. Ele veio para o Brasil e o Palácio do Planalto informou que a sua quarentena será de 5 dias, a partir de hoje. Quinta-feira, que foi o dia que ele chegou, né? Não 14, como devia ser. Ninguém consegue explicar por que o presidente tem o direito. O novo coronavírus dá ao presidente o privilégio de contaminar apenas em 5 dias e não em 14. No meio do noticiário todo aí, eu peguei a notícia que, na verdade, eu dei uma notícia errada para você, porque eu citei a coluna da Malu Gaspar no Globo falando em
37 membros da comitiva. Mas, na verdade, nessa conta não está somado o pessoal que foi na comitiva precursora, a que vai preparar a viagem. Tudo, somado tudo, 50 pessoas viajaram por sua conta em jatos da FAB, com querosene pago com dinheiro público, para passar o vexame que o Bolsonaro deu lá em Nova York, na 76ª Assembleia Geral da ONU. Eu quero também dar uma boa notícia. O Senado aprovou, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o relatório da senadora Simone Tebet, um raio de luz dentro das trevas do Congresso Nacional, que tem 44% de rejeição na população, segundo a Datafolha, divulgou em pesquisa publicada hoje no jornal, recolocando na legislação as conquistas de 2017 que tinham sido jogadas no lixo pela Câmara de Arthur Lira, né? Principalmente a questão das coligações nas eleições proporcionais, né? E também o Senado já decidiu que não vai ter tempo para debater e julgar a tal da reforma eleitoral prevista e imposta pelo Arthur Lira antes da eleição de 2022, porque não há tempo, simplesmente isso. Antes de terminar, eu quero fazer 2 lembretes a você. Primeiro é que esse noticiário jurídico aí deu uma grande notícia ao Michel Temer e ao ex-deputado Rodrigo Loures. O Rodrigo Loures é aquele recordista mundial de corrida de 100 metros com mochila nas costas, fugindo do flagrante que foi dado pela polícia na pizzaria Camelo, onde ele recebia uma mala, segundo denúncia, cheinha de dinheiro e colocada nas costas dele por ordem do Joesley Batista, o famoso açougueiro de Anápolis, né? Da JBS. O Temer e o Loures foram absolvidos por falta de prova material. Uma mochila com 500 mil dólares, isso aí não é uma prova material de nada, não é mesmo? Bom, no mesmo dia, o Temer recebeu a notícia também de que o Joesley Batista vai ter que indenizá-lo com 550 mil reais por tê-lo delatado daquela conversa lá na garagem do Palácio Jaburu, onde morava na época o então presidente da República, Michel Temer, que era o vice da Dilma, que entrou na presidência com o impeachment dela. Antes de terminar, eu quero também avisar você que nesse fim de semana temos coisa boa aí. Temos um 2 Dedos de Prosa no sábado com o professor, grande sanitarista Gonzalo Vecina, que é freguês do meu 2 Dedos de Prosa e do meu Neumann Entrevista, né? Falando disso tudo que eu comentei aqui, da CPI, da questão que eu falei ontem, né, dos adolescentes que são os que não podem tomar a vacina por decisão do Marcelo Queiroga e por sugestão da senhora Ana Paula do Vôlei, que o Bolsonaro ouviu na Rádio Jovem Pan, e uma entrevista com o embaixador Rubem Barbosa, que foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos e que é uma pessoa muito autorizada para discutir o discurso de Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia da ONU. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Só a verdade nos salvará.